Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Rápido e Devagar. Agora a gente está entrando já na terceira parte de análise deste livro, que está sendo muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito satisfatório passar por cada um desses desafios e principalmente fazer as conexões com a nossa rotina, onde você pode encaixar tudo isso que você está aprendendo. Então isso tem sido bastante satisfatório. Aqui na parte 3 a gente vai falar sobre confiança excessiva. Eu achei a parte 3 até agora a mais simples do que a gente já leu e também a menor. Então acho que ficou um pouco mais fácil de entender. Fora que esse assunto principal, que é a confiança excessiva, de fato é o que ele vai explicando ao longo dos capítulos. Então não tem uma diferença muito grande de tom entre esses capítulos, o que torna a compreensão um pouco mais simples. Essa confiança excessiva que ele menciona aqui nada mais é do que as artimanhas do nosso sistema 1 de criar histórias coerentes e nos faz acreditar que seja verdade e tomar decisões baseadas nessa coerência. Então o sistema 1 ele apenas junta informações que a gente tem armazenado ali na memória de experiências diferentes, ele apenas junta essas informações para criar uma história coerente e com base na coerência dessas informações a gente acaba acreditando que essa história é verdadeira e tomando uma decisão baseado nisso. E aí aqui nesses capítulos da parte 3 é onde a gente começa a entender que nem sempre podemos acreditar nessas histórias, na maioria das vezes não, nessas histórias criadas pelo sistema 1 e aprender a lidar com isso para tomar as decisões mais acertadas. Então a gente já começa aqui no capítulo 19 falando sobre a ilusão da compreensão, que nada mais é do que essa ilusão de que a gente compreende perfeitamente o que aconteceu no passado e essa garantia de entender exatamente o que aconteceu no passado nos dá uma impressão de controlar o futuro, de saber exatamente o que vai acontecer no futuro também. E o que eu acho muito interessante nesse livro aqui, tanto nessa linha de pensamento, de pesquisa, quanto na psicologia financeira que a gente leu no mês anterior, é que eles falam do fator sorte. E é muito interessante falar a respeito disso, porque a gente vê muitos livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, como você quiser chamar, que eles não trazem o fator sorte como um fator determinante, só esforço, trabalho, dedicação, disciplina, só isso como se fosse fundamental para o sucesso, apenas isso. Mas aqui nesses dois livros a gente entende que existe sim um fator sorte que é determinante, porque o quanto a gente já não viu de pessoas que fizeram tudo isso, pessoas inteligentes, dedicadas, trabalhadoras e que não tiveram sucesso, exatamente pela ausência desse fator que faz toda a diferença. Então eu acho muito interessante trazer isso para a literatura, para as pesquisas e mostrar que de fato existe um fator sorte que não é controlado e influencia sim a nossa vida e os nossos resultados. Então não adianta achar que se você só seguir aquela cartilha realmente tudo vai dar certo. Óbvio que as chances são muito maiores, porque a sorte precisa chegar e te encontrar preparado. Não adianta só ter o fator sorte sem que você esteja pronto para aproveitar essa sorte. Então, as coisas elas caminham juntas, mas a sorte é sim um fator importante. Então, essa ilusão de compreensão faz com que a gente ache que entendeu o passado, que sabe exatamente o que aconteceu e te dá essa falsa segurança de que você sabe também exatamente o que vai acontecer no futuro, de que você pode controlar isso. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. Até porque a gente vai ver aqui mais pra frente que o cérebro também, o nosso sistema 1, a gente tende a criar histórias em relação ao nosso passado diferente do que de fato aconteceram. A gente tem uma dificuldade de voltar lá no passado e lembrar exatamente daquela circunstância antes de você saber o desfecho dela. Porque depois que determinada coisa aconteceu, né, a gente já passou pela situação, é muito fácil olhar para trás e construir uma certa imagem daquela situação
acrescentando informações que na verdade você não tinha. Só que a gente não lembra disso, você não consegue voltar à estaca zero. Sabe, depois que você viu, você não consegue desver? É mais ou menos isso. O seu cérebro, ele não consegue, o nosso cérebro, né? Ele não consegue voltar atrás naquele momento que você não tinha aquelas informações e se lembrar exatamente do seu posicionamento diante daquela situação, quando você não sabia do resultado. A gente não consegue fazer isso. Então, as nossas informações em relação ao passado, elas já são adulteradas. Então, como é que a gente tem a ilusão de que controlando o passado você consegue prever o futuro? Se nem o passado você realmente tem a certeza de se lembrar qual era o seu posicionamento diante das situações antes que você soubesse o resultado delas. Então, todo esse viés cognitivo de decisão, de pensamento, de controle, é muito complicado que a gente realmente afirme com certeza um determinado posicionamento diante de uma situação, tendo em vista essas diferenças de percepção. E no próximo capítulo, no capítulo 20, a gente fala sobre a ilusão da validade, que também mais uma ilusão. Porque o que acontece? Aqui o autor dá até um exemplo de quando ele trabalhava no exército israelense, eles tinham que fazer algumas avaliações com os soldados para entender qual seria o desempenho dele depois que eles fossem aceitos ali no exército. Então eles faziam algumas avaliações, né, de desempenho desses soldados e depois de um certo tempo que eles já tinham sido aceitos, já tinham ali todo o seu desempenho já avaliado na prática, os professores desses soldados voltavam para os avaliadores e davam o feedback do resultado real, para fazer essa comparação entre a avaliação inicial e o resultado real de performance desses soldados. E quando acontecia essa comparação, a avaliação, o julgamento inicial desses avaliadores, que incluía o Daniel Kahneman, que trabalhava lá nessa época, era muito diferente da realidade. Então, o julgamento deles, na verdade, esse julgamento inicial tinha muito pouca utilidade, porque era muito diferente do real. Só que mesmo assim, mesmo tendo as informações concretas de que a qualidade do julgamento era ruim, de que praticamente não servia para nada, mesmo assim eles continuavam com essa ilusão de que aquilo servia para alguma coisa, de que era importante, de que aquele trabalho, aquela avaliação prévia era importante. Então, mesmo você tendo fatos concretos, fatos reais que te mostram que aquela sua avaliação, aquele seu julgamento tem pouquíssima validade, você continua criando uma ilusão de achar que aquilo é importante. Então, mesmo tendo provas de que o resultado não é bom, você ainda cria uma situação ilusória para tentar valorizar, superestimar de alguma maneira o resultado do seu trabalho. No nosso próximo capítulo a gente já tem um conflito bastante grande aí, uma rivalidade grande entre intuição e fórmulas, porque nesse mundo das avaliações psicológicas existe uma resistência bastante intensa em relação ao uso de fórmulas, ao uso de algoritmos, porque os avaliadores, os psicólogos, a maioria deles, os especialistas, tendem a defender que a opinião humana, ela sempre vai ser melhor, sempre vai levar mais aspectos em consideração do que pura e simplesmente um algoritmo que trabalha com fórmulas, que é 0 ou 1, não tem possibilidades diferentes, né? E aí, quando a gente começa a entender algumas análises estatísticas que o autor mostra para nós aqui no livro, a gente percebe que as avaliações por estatísticas, por fórmulas, elas são muito mais confiáveis do que os julgamentos de especialistas, porque os especialistas tendem a criar uma complexidade muito grande, considerar muitas variáveis, o que dificulta cada vez mais a conclusão de uma avaliação em si e faz com que o resultado tenha maior chance de estar errado, enquanto o algoritmo ele simplifica essa análise e tem um maior índice de assertividade. Mas a gente ainda tem um problema dessa questão de aceitação mesmo, de sempre achar que o julgamento humano vai ser melhor do que o julgamento, do que o resultado a partir de uma fórmula, a partir de um algoritmo. Só que quando a gente observa os resultados comparando ambas as avaliações, a gente vê que as avaliações por algoritmo, elas têm um resultado e uma validade melhor. Talvez com o tempo, essa questão do uso de estatística e matemática na psicologia seja cada vez mais aceita, mas assim,
Eu particularmente acredito que para alguns casos a gente precisa de fato colocar o julgamento e a avaliação humana, mas talvez para a grande maioria que seja mais simples a gente possa usar realmente dessa questão de inteligência artificial, de julgamentos a partir de algoritmos, de fórmulas pré-concebidas e deixar para casos mais especiais, mais complexos, aí sim a avaliação do julgamento humano, mas usar a matemática e a estatística a nosso favor e deixar o pensamento e as avaliações humanas para questões realmente complexas que mereçam essa atenção. Tanto que o próximo capítulo 22, ele já se liga um pouco com o que a gente está falando aqui, que é quando confiar na avaliação de um especialista. Porque assim, especialistas, as pessoas se classificam aí no mercado como especialistas, mas como que você sabe que de fato aquela avaliação pode ser confiável? Então é muito importante que assim como você vai escolher um médico, você pesquise a respeito deste especialista, porque aqui o autor mostra pra gente que sim, você pode confiar na avaliação de um especialista, mas você precisa conhecer o histórico dessa pessoa, saber como foi o processo de desenvolvimento dela dentro da sua especialidade. Se ela realmente estava ali exposta em um ambiente controlado, em um ambiente que permitia que ela testasse cada vez mais a sua habilidade, em um ambiente que permitia repetibilidade, que permitia com que ela treinasse cada vez mais aquela habilidade para adquirir uma perícia. Como vocês já devem ter ouvido falar do livro do Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala a respeito de como você se tornar fora de série, você se tornar muito bom em alguma coisa. E aí ele traz pra gente a questão das 10.000 horas de prática, que são também mencionadas aqui nesse capítulo, que é exatamente a partir disso, esse número de 10.000 horas, ele é uma referência para te mostrar que se um profissional, se uma pessoa se dedica a uma determinada habilidade por 10.000 horas, ela tem muita chance de ter atingido a maestria, de ter desenvolvido uma perícia em executar essa atividade. Então, óbvio, você não vai saber necessariamente o tempo de prática desse especialista, desse profissional, mas é importante entender qual foi o ambiente em que ele se formou, qual é o tempo de prática, de experiência, e com base nisso, com base nos resultados que ele te mostrar, aí você consegue entender se aquele especialista, ele realmente merece a sua confiança, merece que você acredite nas previsões, no julgamento que ele tá te passando. Em algumas profissões ainda, essa questão de tempo de experiência é bastante importante, porque algumas coisas de fato você precisa ter vivenciado aquilo, experienciado aquilo muitas e muitas vezes para você se tornar cada vez melhor, para você ir construindo referências, para você refinar as suas intuições e fazer com que o seu julgamento seja cada vez mais assertivo. Então, não é nenhuma questão de você ter preconceito com quem é recém-formado, com quem não tem muita experiência. Não é uma questão de preconceito, mas é uma questão de que estatisticamente, para você desenvolver de fato uma habilidade, você ser uma referência, desenvolver a intuição e a perícia necessária, você realmente precisa de tempo, precisa de prática naquela habilidade. Então, por isso que em alguns casos, os profissionais que têm mais tempo de experiência são mais requisitados, mais valorizados em função dessa perícia que ele construiu ao longo do tempo e realmente tem que ser valorizada e reconhecida. Aí a gente segue para o capítulo 23, ele traz uma outra abordagem extremamente interessante, que é a visão de fora. Isso a gente tem essa experiência cotidiana. Quando você está avaliando uma determinada situação a partir do ponto de vista de quem está vivendo aquela situação, o nosso olhar tende a ser diferente. A gente tende a superestimar as nossas capacidades. E aí, quando vem alguém de fora e faz alguma comparação com uma equipe, uma pessoa que está vivendo a mesma situação, te traz um olhar novo, te traz um olhar totalmente diferente, e isso te diria que te coloca mais com os pés no chão. Aqui ele dá o exemplo de quando ele em Israel, né, mais uma vez ele é israelense, e o Estado de Israel é um estado muito novo. Esse país foi fundado em 1948, então muita coisa foi sendo construída aí em um passado recente.
E aí, dentre essas estruturações do Estado de Israel, o Kahneman participou de um processo de reestruturação da matriz curricular, da grade curricular de ensino do país. E aí ele tinha sugerido que essa matéria de análises, de julgamento e de tomada de decisão fizesse parte da matriz curricular de ensino do país. E aí, para isso, ele precisava desenvolver essa matéria, né, com todo o conteúdo, e desenvolver um material didático para essa matéria também. Então, ele montou uma equipe ali multifuncional para trabalhar no desenvolvimento dessa matéria, criar todo esse material para que essa matéria começasse de fato a fazer parte da matriz curricular do Estado. E aí, eles começaram a trabalhar naquela empolgação, planejando, fazendo todos os projetos, deixando tudo organizado. Então, tinha uma das pessoas que estava participando que já tinha experiências com outros projetos parecidos, já tinha participado de projetos parecidos em diversos outros lugares. E aí ele pediu, o Kahneman pediu que as pessoas, toda a equipe dele, anotassem num papel em quanto tempo eles achavam que eles iriam terminar o projeto, o material didático ia estar pronto e a matéria ia começar de fato a ser ministrada nas escolas. E aí todos eles anotaram ali, fizeram estimativas e as estimativas ficaram entre 2 e 3 anos. 2 anos e meio, 3, ficou mais ou menos nisso. E aí ele achou que isso era bastante otimista, inclusive ele também tinha essa mesma percepção, porque no início do projeto estava todo mundo ali envolvido, empolgado, e eles achavam que iriam terminar isso com uma certa rapidez, eles não consideraram os percalços da vida, as mudanças de planejamento, de foco, de prioridade. E aí ele veio na ideia dele, assim, na mente, perguntar para esse especialista que fazia parte da equipe, mas que já tinha trabalhado com outras equipes em projetos parecidos, o que ele achava. O papel que esse especialista tinha escrito realmente estava de acordo com a estimativa do grupo, não estava muito diferente, estava ali entre 2 e 3 anos também. Só que aí, quando eles começaram a perguntar, ele começou a puxar pela memória os projetos anteriores. E aí o Kahneman perguntou para ele quanto tempo, em média, ele viu equipes parecidas, com projetos parecidos, concluir esse trabalho. E aí ele falou que normalmente em 7 anos as equipes terminavam a tarefa. E ele falou, nossa, mas eles são tão... A nossa equipe tem algum diferencial, ela é tão melhor do que as outras equipes assim, pra gente estar achando que nós vamos terminar o nosso trabalho em 2 anos? E aí ele disse, não, na verdade até a gente é um pouquinho inferior do que as outras equipes que eu já vi trabalhar. E aí eles começaram a entender que quando eles tinham essa visão de fora, comparava com outras equipes, com resultados reais, o planejamento deles estava superestimado, eles estavam muito otimistas de que aquilo realmente ia dar certo, de que a validade do projeto deles realmente era adequada, era um projeto importante. Tanto que, nesse momento que eles entenderam que possivelmente eles iam demorar muito mais tempo do que eles estavam prevendo, talvez era um momento deles pensarem se realmente valia a pena continuar naquele projeto, insistir naquele projeto. Mas como eles estavam ali dentro, apegados e tal, eles nem questionaram a respeito disso e acharam que de fato eles iam ser ali totalmente fora da curva e diferente do que a média do lado de fora estava executando. E acabou que ao longo do tempo eles tiveram diversos problemas, até o Kahneman saiu da equipe, teve mudanças e tal, e eles levaram 8 anos para concluir o projeto que eles tinham começado lá atrás. Então, inicialmente existia uma expectativa de 2 anos, mas na verdade eles levaram 8 anos para terminar, então até um pouquinho pior do que quando comparado com as equipes de fora. Então fazia muito mais sentido essa comparação, essa visão de fora, do que só a visão de quem estava dentro, envolvido ali emocionalmente, inclusive no projeto. E o pior é que essa matéria, todo o trabalho que eles tiveram, acabou nem sendo usado de fato na matriz curricular. Então eles tiveram todo o trabalho de anos de esforço para nada. Então, será que lá no começo, naquele momento que eles identificaram que eles iriam levar mais tempo do que os 2 anos, era de fato o momento de reavaliar e de entender se valia a pena continuar de fato no projeto? Então, às vezes a gente está tão apegado emocionalmente em alguma coisa que no fundo você sabe
que não vai valer a pena, mas em função desse apego emocional, de se superestimar, de não olhar para fora, de não fazer essa comparação, ter essa visão de fora, você acaba acreditando num projeto que só vai demandar tempo, esforço e não vai te trazer nenhum resultado. E aí, por fim, ele termina essa parte falando sobre o motor do capitalismo, que ele traz a função do otimismo, o viés do otimismo, o quanto esse otimismo de superestimar os seus resultados, a sua performance, faz com que você tome decisões erradas e invista naquilo que na maioria das vezes não vai te trazer resultados positivos. Então, tanto o capitalismo, por que ele faz essa relação? Porque normalmente são os investimentos financeiros que são superestimados. A gente acha que está investindo na melhor oportunidade, que vai ganhar muito dinheiro. Quando você abre uma empresa, você desconsidera todos os resultados das outras empresas parecidas que fecharam em pouco tempo, você não considera aquilo como referência e acaba insistindo em um projeto que muitas vezes vai te demandar esforço, dinheiro, mas não vai trazer os resultados esperados, e tudo isso é causado pelo otimismo, pelo excesso de otimismo, que por um lado é bom, porque faz você ser resiliente em muitas situações, só que ele precisa ser extremamente cuidado, observado, avaliado, porque esse excesso de otimismo faz com que você tome decisões erradas, você acha que está indo pelo caminho certo, quando na verdade talvez ficar parado, desviar um pouquinho a rota, dar um passo para trás, seria a melhor opção. Mas sobretudo no mercado financeiro, a gente tem esse viés de otimismo muito forte, acaba por muitas vezes recompensando sorte como se fosse a habilidade. O mercado financeiro ele é muito repleto de sorte, o capitalismo como um todo tem muita dessa pitada de sorte, só que a gente acaba levando em consideração apenas esse otimismo excessivo, investindo em coisas que muitas vezes já não fazem mais sentido só para manter essa coerência com as nossas decisões passadas, com essa história que o Sistema 1 cria na nossa cabeça de ilusão de compreensão, ilusão da validade que faz a gente continuar tomando decisões erradas, decisões que racionalmente não fazem o menor sentido.